Olá, nono ano, bom dia, bom poder interagir com vocês mais uma vez, mais uma aula, mais uma troca de ideias e dessa vez nós vamos conversar sobre liberdade. O que é liberdade? O que vem a ser liberdade? Naturalmente, nós gostamos muito dessa palavra. Os adolescentes, então, gostam por demais, até porque, via de regra, adolescente se acha muito preso, se acha muito incompreendido pelos pais, pelos responsáveis, enfim. Adolescente geralmente tem muita vontade de ser livre, mas o que é ser livre? Como eu disse, o que vem a ser liberdade? Porque a gente não pode esquecer que quando nós almejamos muito uma coisa, é preciso naturalmente ter conhecimento do que é, para que a gente saiba verdadeiramente o que significa, qual as consequências daquilo que a gente deseja, o que vai acontecer quando nós usufruímos de alguma coisa que vem a nós e nós temos a responsabilidade de cuidar, de administrar, de direcionar. E às vezes nós escutamos adolescentes assim: tô doido para me ver livre, ser adulto, viver a minha vida, ser dono ou dona do meu nariz, enfim, trabalhar, ter a minha independência, ter a minha casa. Bacana isso, bacana isso. Mas viver é mais que pensar. Nós pensamos em uma coisa, mas quando nós começamos a vivenciar, nós vamos ver que aquilo que nós vivenciamos na realidade, quando nós somos responsáveis, nos tornamos, melhor dizendo, responsáveis pelos nossos atos, nós vamos perceber que há implicações, ou seja, que há consequências, porque a responsabilidade traz também consequência naquilo que nós fazemos. Eu quero começar com você dando a definição de liberdade. Algumas palavras, algumas frases, alguns enunciados, digamos assim, que vai nos dar a noção, né? E aí, a partir daí da definição, a gente vai começar a falar, desenvolver o tema liberdade. Diz assim: liberdade, direito de agir segundo o seu livre-arbítrio, o arbítrio livre, de acordo com a própria vontade, desde que, olha só, desde que não prejudique outra pessoa. É a sensação de estar livre e não depender de ninguém. É o direito de cada pessoa ter ideias liberais. Na filosofia, a filosofia trata da liberdade como independência do ser humano, o poder da autonomia e espontaneidade, compromisso com a liberdade. Compromisso com a liberdade. E é interessante que liberdade é algo que todos nós temos. Liberdade limitada, mas nós somos livres, nós temos liberdade. Por que eu estou dizendo isso? Porque todos nós temos que prestar contas. Todos nós. Você, eu, os responsáveis de vocês, nós somos livres, mas dentro de uma situação, dentro de um contexto, aonde todo ato que nós cometemos, nós respondemos por ele. E a ideia de liberdade não é nova, a ideia de liberdade é antiga, porque a Bíblia, né, o livro, a Bíblia, que nós conhecemos e cremos que é a palavra de Deus, é Deus cuidando de nós, vai nos contar uma história muito interessante no livro de Gênesis, que quando Deus cria o ser humano, coloca vida, né, traz vida à pessoa, a um modelo lá, Deus modelou
um homem soprou nele o fôlego da vida, a partir daí o homem foi livre. Quando Deus cria e através do homem Deus faz a mulher, do homem Deus tira a mulher, a ideia também era de liberdade. Deus nunca quis que o homem vivesse preso, que o homem tivesse liberdade para agir. Só que, como eu disse, a liberdade ela traz consequências. E eu quero começar dizendo para você sobre esse aspecto aqui do livro de Gênesis, que o casal lá, Adão e Eva, o casal não foi feliz. O casal não foi feliz. Talvez a história você até já tenha lido, ou já tenha escutado alguém contar para você, enfim. Mas a grande realidade é que a história de Gênesis mostra que muitas vezes, muitos de nós não sabemos agir dentro da nossa liberdade. Por que isso? Porque quando Deus coloca Adão e Eva no mundo, e Deus vai direcioná-los para que eles cuidassem do jardim a qual Deus tinha feito para eles morarem lá, para eles ficarem lá, Deus deu algumas responsabilidades. Ou seja, você tem liberdade, mas você tem responsabilidade, compromisso. E o compromisso de Adão e Eva, ao estar naquele belo jardim, era de cuidar do jardim e também não comer da árvore que Deus tinha dito para eles, ou melhor, do fruto da árvore que Deus tinha dito para eles não comerem. Parece uma coisa simples, né? Grosso modo, de uma forma bem banal, poxa, aqui tem uma árvore, mais um monte de outros. Onde tem jaca, tem jamelão, tem banana, tem manga, enfim, tem várias lá. Aí Deus coloca uma outra lá. Ó, essa aqui você não mexe porque é assim, assim, assim. De tantas que eles tinham, e aí acontece um fator que um outro personagem entra na história, que é a serpente, e a partir daí acontece uma revolução no relacionamento entre Deus e o ser humano. Ou seja, dentro da sua vida, da sua realidade, da sua liberdade, terão sempre situações, terão sempre pessoas que vai influenciá-lo, vai tentar influenciá-lo, mas o grande problema, o grande desafio, melhor dizendo, não são as influências que você terá, o que vocês terão, mas é o que vocês, o que nós vamos fazer com essas influências. Uma, duas, três, vários tipos de influência, vários tipos de pessoas que circulam e hão de circular em nossas vidas. O que vocês vão fazer com essa influência e com essa liberdade? É interessante. É uma coisa que vocês têm que pensar. Porque o grito de liberdade, e tem até uma música que fala liberdade, liberdade, abra as asas sobre nós. Mas o que é isso? O que é ser livre? A grande verdade é que vocês e eu também, nós precisamos lembrar de que a liberdade ela vem com responsabilidade. Não se tem liberdade se não tiver responsabilidade. Responsabilidade é a capacidade que nos leva a tomar decisões, e decisões de preferência coerentes. Decisões que nós tomamos afetam pessoas, afetam a gente. Então, a liberdade ela precisa ser com responsabilidade. Lá no jardim, eles tinham liberdade, mas não tinham responsabilidade. E toda vez que nós esquecemos da nossa responsabilidade, a gente falha com o compromisso que nós temos. Porque foi assim que aconteceu no jardim. Depois de toda uma quebra de direção ou de direcionamento que Deus tinha dado para Adão e Eva, o que eles vão fazer? Eles se escondem. Interessante, eles não assumem. Eles lá, você aqui, nós não somos muito diferentes. Às vezes,
nós cometemos alguns atos e nós não assumimos a responsabilidade. Porque nós a queremos, mas nós não assumimos. E há outros personagens bíblicos também que eles não assumem a responsabilidade. Caim, quando mata Abel, Deus vai falar com ele assim: por acaso sou eu o guardador do meu irmão? Sou eu que tenho que tomar conta do meu irmão? E claro que ele era responsável pelo irmão dele. E a gente fala sobre isso, que quando Deus fala que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos, Deus está dizendo para nós que eu sou responsável pelo outro, eu preciso cuidar do outro, dentro de todo um contexto aonde, se possível for e eu tiver a oportunidade, eu preciso cuidar do outro. É uma responsabilidade solidária com o meu próximo. E aí, voltando lá ao jardim, quando Deus chega para Adão e Eva, ele faz a pergunta: aonde vocês estão? Não que Deus não soubesse onde eles estavam, mas Deus queria que eles respondessem com a liberdade. Não eram livres, não eram responsáveis, não decidiram fazer aquilo que Deus tinha dito para não fazer. Não acharam e questionaram e acharam de fazer aquilo que tinha sido orientado para não fazer. Nós somos assim, algumas vezes. Se nós não tivermos cuidado, algumas vezes nós não seguimos orientação. Vamos trazer aqui para o nosso dia a dia. Colégio Batista do Vilar. Colégio Batista do Vilar, quando os responsáveis de vocês vêm conhecer o colégio, fazer a matrícula e, enfim, vão conversar com quem de direito, eles são orientados, eles são instruídos aquilo dentro, na verdade, das normas do Colégio Batista. Uma das normas é: o Colégio Batista é um colégio confessional. Isso é uma norma. E vocês já estudaram comigo e sabem disso. O que é confessional? É um colégio que tem a prática, religiosa, de ter um ensino religioso e ser direcionado. Ou seja, um estudo direcionado dentro daquilo que nós entendemos, que nós cremos que a Bíblia nos orienta. É um colégio confessional, um colégio batista, por isso Colégio Batista. E quando vocês chegam e se deparam com a matéria, com a grade curricular, vocês veem aula de ensino, aula de educação religiosa. Isso é um fato. Mas existem algumas outras coisas, não é só isso. O Colégio Batista tem outras situações, outros direcionamentos em relação ao seu comportamento e ao meu comportamento. Existem coisas que alunos não podem e professor também não. Por exemplo, aluno não pode vir sem uniforme. Isso é fato. Professor não usa uniforme, mas da mesma forma que vocês não podem vir com calças, essas calças modernas, rasgadas, que agora é moda, no meu tempo isso não era moda, mas agora a calça rasgada é moda. A gente também não pode. Do mesmo jeito que vocês não podem vir de camiseta, a não ser na aula de educação física, o professor também não pode vir de camiseta. Da mesma forma que vocês não podem usar boné, o professor também não pode usar boné. Da mesma forma que vocês não podem usar celular em sala de aula, o professor também não pode usar celular em sala de aula. Ou seja, existem normas que são para todo mundo. E é assim que funciona. E a partir do momento que professor e aluno estão aqui, é preciso cumprir as normas direcionadas pelo Colégio Batista. E isso é independente. Se um ou outro gosta ou não, a partir do momento que nós estamos, precisa cumprir. Por quê? Se nós não cumprirmos os direcionamentos, as orientações a quais nós recebemos, nós vamos ser chamados, vamos ser orientados e até disciplinados, porque não cumprimos. Por quê? Liberdade com responsabilidade. Que quanto mais a responsabilidade aumenta, quanto mais nós vamos adquirindo maturidade, ou seja, vamos ficando mais dono das nossas ações, um dono entre aspas, mas a nossa responsabilidade vai aumentando. E isso é normal. Isso acontece em qualquer lugar da sociedade. Então estava lá
Adão e Eva, eles se escondem. Opa! Onde vocês estão? Ah, estamos com vergonha. Mas vergonha de quê? Vergonha de quê? Porque foram descobertos, na verdade, como a gente diz, no contrapé. Perceberam que tinham feito aquilo que não eram para fazer. Nós também somos assim. Quando nós erramos algumas vezes, nós também, quando dá, não foi comigo. Já aconteceu, e você sabe disso, talvez até com você ou com a turma, de às vezes a coordenação do colégio chegar em sala devido a alguns problemas, um ou outro que dá, e a coordenação aparece, porque o professor vai lá chamar, e quando a coordenação chega e pergunta: quem foi? Ninguém foi. Dificilmente as pessoas assumem. Mas a gente quer ser livre. Portanto, a liberdade, ela precisa vir com responsabilidade. Não dá para ter liberdade sem responsabilidade. Porque, de outra forma, não adianta ter liberdade se nós não assumimos aquilo que nós vamos fazer. E uma outra coisa que nós precisamos entender, que às vezes nós podemos e fazemos mau uso da liberdade. Porque liberdade também, por exemplo, no carro de vocês. Liberdade que os pais de vocês podem dar para vocês, algum tipo de liberdade, eles precisam confiar em vocês. É ou não é? É assim que é. Talvez vocês até reclamem: meu pai não confia em mim, minha mãe não confia em mim. É aquela coisa de sempre, né? Ou quase sempre, que a gente já conhece e que de vez em quando nas nossas aulas a gente até conversa um pouco sobre isso. Mas a pergunta que não quer calar é: você é merecedor de confiança? Essa é uma pergunta que só você pode responder. E às vezes quando nossos pais, quando os nossos responsáveis falam assim: não, você não vai, e por isso, ou você não vai por isso. Claro que algumas vezes não é nem porque ele não confia em você. Algumas vezes é por causa da situação que nós temos vivido, e os nossos pais naturalmente entendem muito mais da vida do que nós, porque eu já fui da idade de vocês. Eu não nasci da cidade, não nasci desse tamanho, com um pouquinho de experiência que eu tenho a mais do que vocês. E eu precisei ser orientado. E também não gostava. Algumas coisas eu não gostava, mas eu entendia que era necessário. Uma orientação, uma ordem, uma norma, muitas vezes não é para a gente gostar. Às vezes não é nem para a gente entender, mas é para a gente aceitar que se alguém está dizendo, é bom para a gente. Pensa, vamos continuar aqui com o ser responsável. Em sã consciência, você acredita que o ser responsável vai querer o seu mal? Claro que não. Naturalmente que não. Muito pelo contrário, ele investe em você, cuida de você, para que você vá desenvolvendo ou se desenvolvendo de maneira saudável, tendo conforto, tendo uma boa alimentação, enfim, tudo que compete ao seu ou aos seus responsáveis fazerem, eles têm feito, para que você não precise passar até talvez por algumas coisas que eles já passaram. Eles querem evitar que você sofra algumas consequências não muito boas que eles já tiveram. E por eles terem tido essa experiência, eles não querem que vocês passem. Meus pais não queriam que eu passasse, como de vocês também não. E aí vem, quando eles falam assim: olha, não vai, mas por que eu não vou? Por isso. Porque você não tem maturidade. A gente não gosta disso. Quando fala que a gente não tem maturidade para determinadas coisas, nossa, a gente, dessa idade, já quase no ensino médio, a gente, estufa o peito e vamos que vamos. Só que não é força. Existem coisas que a gente não ganha pela força física,
mas é pelo pensar, pelo dialogar, pelo refletir, por saber canalizar toda essa energia que a adolescente tem para uma coisa bacana, para uma coisa legal. Então, quando nossos pais, e naturalmente quando vocês vão crescendo, por exemplo, ano que vem no ensino médio, naturalmente, eu acredito que os pais de vocês vão dar um pouquinho mais de liberdade, porque vocês vão amadurecendo. Só que, como eu disse, eu já disse algumas vezes, quanto mais eles vão liberando vocês para algumas coisas, a sua responsabilidade aumenta. Porque ele vai entendendo, os pais de vocês vão entendendo, que o seu amadurecimento traz mais responsabilidade, naturalmente. Mas, junto com o seu amadurecimento e com a sua liberdade, o que vem junto? Sua responsabilidade também aumenta. E aí uma outra coisa é como você tem usado a sua liberdade. Porque liberdade você já tem. Alguns já vêm para o colégio, possa ser que vem para o colégio sozinho, ou seja, vem de ônibus, vão embora sozinho. Quando estão em casa, talvez os pais peçam vocês para ir no comércio mais próximo à casa sozinho. Talvez alguns já passam, já vão na casa de algum amigo, de algum colega. Ou seja, de uma maneira ou outra, você já tem uma parte de liberdade. Como você usa essa liberdade? Porque os nossos responsáveis querem confiar na gente. Os nossos responsáveis nos orientam, cuidam de nós, para que nós possamos viver dentro de um contexto onde eles vão confiar em vocês para saber que vocês, por vocês mesmos, vão evitar qualquer conflito danoso, qualquer coisa que vai prejudicá-los. Imagina você que vai sozinho para casa e os pais falam assim: olha, já sabe a ordem, já sabe o direcionamento, saindo do colégio, direto para casa. Não passa, não vá a lugar nenhum, vem direto para casa. E aí, um belo dia você cisma, só hoje. Mas possa ser que nesse só hoje, que você que não vai direto para casa, vai sair com alguém, com algum colega, talvez uma coisa boba. Vai passar ali, como vocês falam. É nesse passar ali que as coisas acontecem. Ou pode acontecer. É ou não é? Sim. É assim que é. Então é melhor evitar. Mas pode acontecer com a gente indo para casa. Sim, pode. Mas dificilmente quando a gente segue aquele direcionamento e a gente vai sendo levado por ele, é mais difícil. Porque a gente não corre riscos desnecessários. Você está preparado para ser um pouco mais livre, para ter um pouco mais de liberdade? E aí vem as consequências. Quando vocês não estão atentos, quando nós não estamos atentos para o nosso compromisso com a liberdade, as consequências vêm. Voltando um pouco, ou voltando de novo, lá em Gênesis, a mulher e o homem tiveram consequências do erro que cometeram, da desobediência, na verdade. Receberam orientações e não cumpriram com as orientações. O que aconteceu? Aconteceram as consequências. Aqui no colégio, quando você não segue as normas do colégio, o que acontece? As consequências. Não tem como. Então, assim, lá no jardim foi isso. Não foi tal, contaram uma história e tal, bateram um papo com Deus, bacana. Justificaram. E interessante, que uma coisa que fica lá bem claro nessa história é que no final, eles receberam o que eles mereciam pela desobediência, ou seja, não eram dignos de confiança, e ainda tentaram jogar a culpa um no outro. Olha só que coisa interessante. Não assumiram a responsabilidade. E olha que já eram adultos. Não assumiram.
porque algumas coisas que nós podemos fazer, que nós sabemos que não devemos, traz consequências tão sérias que a gente não tem coragem de assumir. Não, eu fiz, eu errei e eu vou ser, digamos assim, vou ser disciplinado pelo que eu fiz. Independente das consequências. É assim que funciona. Porque tem consequência. No caso de Caim e Abel, foi a mesma coisa. Eles viviam uma vida diferente como irmãos, como família, e diz a Bíblia, nos orienta a Bíblia, que Caim depois saiu mundo afora, vivendo sem rumo, e foi pelo mundo, como a gente diz, vivendo uma situação de assassino, de ter matado o seu irmão. Olha que situação. Isso tudo são atos inconsequentes e que gera consequência. E é interessante que o livre-arbítrio, aí nós vamos voltar lá à definição, vamos falar um pouquinho, comentar algumas coisas sobre a definição de liberdade, assim, direito de agir segundo o seu arbítrio livre, de acordo com a própria vontade, desde que não prejudique outra pessoa. Você é livre desde que tudo aquilo que você for fazer não prejudique o seu próximo, não prejudique o outro. Adão e Eva, um tentou jogar a culpa em cima do outro. Os dois acabaram, sendo responsáveis, mas olha só que situação, transferência de responsabilidade. Então você, com a sua liberdade, eu com a minha liberdade, eu vou até um determinado ponto aonde o outro não será prejudicado por aquilo que eu faço. Imagine em sala de aula, vamos voltar aqui a sala de aula, sei que aqui não acontece isso na 900, mas imagina você, um exemplo simples, ou dois exemplos. O primeiro é do chiclete. Não pode chupar ou fazer uso do chiclete em sala de aula. Mas você, no momento assim de distração, já estava com seu chiclete no bolso, na bolsa, não sei. Aí você, assim, o professor percebeu, ou já chegou com o chiclete na boca, enfim, disfarçadamente ficou lá, mascando seu chiclete, chupando seu chiclete, enfim. Distraidamente acabou o açúcar do chiclete, começou a ficar meio assim, corroendo o seu estômago, isso faz mal, principalmente com o estômago vazio. Você pega o chiclete e tal, cola na carteira. É um ato inconsequente. Outros usarão a carteira. Talvez até você mesmo no dia seguinte pode trocar de carteira. Mas outros vão usar a carteira que você colou o chiclete. E aí pode estragar a calça, uma blusa do uniforme. E uma outra coisa, pessoas têm que limpar a carteira, a qual você distraidamente colou o chiclete lá. Um ato inconsequente e irresponsável com a sua liberdade. Porque você pode ficar com seu chiclete na bolsa, sem problema. Mas você não pode, é a orientação, mascar o chiclete dentro, em sala de aula. Quer ver uma outra coisa? Às vezes, algum tipo de brincadeira. Uma brincadeira, às vezes, que alguns alunos, e graças a Deus não tem acontecido, mas a brincadeira de colocar o pé na frente quando o outro vai passar. E a gente não percebe, você não percebe que o outro pode cair e bater a cabeça no chão, na cadeira e machucar. Você é livre para brincar, mas é uma brincadeira irresponsável. Um outro exemplo, bagunça em sala de aula, atrapalhando a aula. Então você está lá numa bate-papo, o professor tentando explicar e tal, e vai, e daqui a pouco ele chama a sua atenção. Aí você fala, mas não é só eu que estou batendo papo. Mas na hora que você olhou, ele viu você mais exaltado. E aí o professor vai virar as costas para escrever no quadro, tal. E aí de novo, você toma a liberdade, ele já te orientou, parar, você faz de novo. Aí o professor, você, de repente você e mais um, tal, vocês descem.
E dependendo do nível da situação que pode chegar, às vezes a coordenação tem que vir à sala, tem que ir até a sala. Sabe o que acontece? Infelizmente, às vezes ninguém se manifesta para dizer quem fez, em qualquer situação. Mas e aí, o que fazemos com a nossa liberdade nessa hora? Porque eu fui livre para fazer, mas eu não assumi as consequências do ato que eu cometi. Então, você é livre desde que não prejudique uma outra pessoa. A sensação de estar livre e de não depender de ninguém é muito legal, só que é só uma sensação de não depender de ninguém. Não existe aquele que não dependa de um outro. Você, eu, nós sempre iremos precisar de um outro. Nós não vivemos isolados, nós não somos uma ilha. Então, naturalmente, nós precisamos um do outro. Você pode precisar do seu colega para te ajudar no exercício que o professor passa. Você pode precisar do seu colega para te emprestar uma caneta, uma borracha, um lápis. Talvez até vá pagar o lanche ou dividir o lanche com você lá na hora do intervalo, é ou não é? Sim. Eu preciso de gente. Todos nós precisamos um do outro. Não tem como a gente falar assim, eu não preciso de você, eu não preciso de ninguém. Porque às vezes nessa sensação de liberdade a gente chega a pensar o seguinte, eu não dependo de ninguém para nada. Isso nunca será verdade. Se a gente, como eu disse, eu sei que vocês não vão falar isso e não pensam assim, mas se pensar e falar, se falar será uma frase muito feliz. E se pensa assim, não deve pensar. Não deve pensar. Nós nascemos dependendo de alguém e quando sairmos dessa vida, quando papai assim, né, quando Deus assim permitir, nós vamos sair dessa vida dependendo de alguém. Porque é assim que funciona. Agora, uma outra coisa bacana que a liberdade dá, e isso é bacana, é o direito de você ter ideias, de pensar. Ideias do quê? Fala de ideias liberais. E liberais não é coisa ruim. Você é livre para pensar e é livre para expressar o seu sentimento. Só que com um detalhe, nós acabamos de falar, desde que as suas palavras que vêm da sua ideia sejam ditas de forma cordial, que não afronte ao outro. Você pode dar a sua opinião sobre o que você pensa, o que você acha sobre alguma coisa, de maneira tranquila, sem ofender o outro, sem ser agressivo com o outro, sem querer implantar, fazer com que a sua ideia prevaleça sobre a ideia do outro. Porque nenhum ser humano tem a verdade absoluta. Eu não tenho, você não tem, ninguém tem. Então é importante que nas suas ideias sejam só ideias, sejam conceitos que você tem sobre alguma coisa, mas que essa liberdade em pensar e em falar não afronte, não vá denegrir o outro, não vai fazer com que o outro se sinta mal. Porque na sua independência de se expressar, na minha independência de expressar, nós podemos ferir o outro feito a nossa imagem e a nossa semelhança. A ideia de liberdade é que nós temos autonomia e espontaneidade. Autonomia é o que eu acabei de dizer. Você é livre. Você deve se expressar, o que é muito bacana. Você não deve seguir a ideia do outro, mesmo que você não concorde com o outro. Não, não é isso. Você deve, né, se você acha coerente a sua ideia, você deve se colocar de forma espontânea, de forma natural. Liberdade é ter consciência do que se pode fazer. Olha que coisa bacana. Liberdade é ter a consciência do que se pode fazer. E aí quando a gente lê essa frase, a gente pensa assim, poxa, como é que é isso? Simples. Tem coisas que a gente não deve fazer. Tem coisas que a gente até pode, mas a gente não deve fazer porque
é prejudicial ao outro. Por isso, de liberdade é ter a consciência do que se pode fazer. Então, existe um parâmetro, existe uma base, existe um limite aonde você, aonde eu, nós temos que, opa, até aqui eu venho, daqui para lá eu não posso, eu não devo ultrapassar. Por quê? Porque afronta o outro. Porque pode estar tirando a liberdade do outro. Porque pode estar limitando o outro. Porque pode estar ofendendo o outro. Então, essa liberdade de consciência de que se pode fazer, e presta atenção, liberdade de consciência do que se pode. Ou seja, ser coerente. Não ser incoerente. Não agir de qualquer jeito. Ah, eu falo mesmo o que eu quero e é isso mesmo, tá acabado. Não, não é assim. Não é desse jeito. A liberdade nos impõe um limite. A minha liberdade termina onde começa a do outro. Fato. Então eu não posso, não devo, né, pensar que eu sou melhor, eu sou superior ao outro, porque isso não existe. Está fora de cogitação. E aí eu tenho aqui, nós estamos caminhando aí para o final, mas eu quero pensar com você ainda sobre algumas orientações que o livro que nós chamamos de Bíblia, que nós cremos que é a palavra de Deus e que nos direciona, que norteia tudo, ele é fantástico. Porque se nós o seguirmos, se nós o lermos, e não só lermos, mas se nós praticarmos os ensinamentos que está nesse livro, nós teremos uma vida muito melhor. Nós teremos relacionamentos muito mais saudáveis. Nós vamos entender que o outro é tão importante quanto eu. Antes de citar os textos, existe um episódio muito legal entre Jesus e os apóstolos, os discípulos, aquelas pessoas mais chegadas a Jesus, que num determinado momento eles estavam lá querendo saber quem era o mais importante deles para Jesus. Que coisa interessante. Olha só. E que na verdade todos eles eram importantes, como nós somos importantes para Deus. Mas eles estavam lá, naquela coisa, Deus estava discutindo. Jesus vai dizer o seguinte: aquele, que quer ser o primeiro, pode ser que seja o último. Jesus ele dá um exemplo que é uma lição de vida para aqueles que sonham com uma liberdade para fazer o que quer do jeito que quer. E nós sabemos que Jesus é o próprio Deus. Mas ali ele vai ser servo. Ele vai pegar uma toalha, ele vai colocar uma bacia ali no meio deles, e ele vai chamando um por um. E ele vai lavando os pés daquelas pessoas, e que na verdade eles é que deveriam lavar os pés de Jesus. Mas no exemplo de humildade, mesmo sendo superior, Jesus vai mostrar para eles o seguinte: sendo eu quem sou, eu vou dar o exemplo para vocês de como nós devemos nos relacionar, de como eu vou fazer uso da minha liberdade, de como eu vou fazer uso da minha superioridade sobre vocês. E aí Jesus vai lá, vai lavando o pé, vai enxugando, vai lavando o pé, vai enxugando, vai lavando o pé, vai enxugando. Que atitude bacana. Às vezes nós achamos que ser humilde é abaixar a cabeça, é sair perdendo. Não, não é. Ser humilde é também fazer uso da liberdade, porque a liberdade nos deixa humilde. Porque quando nós entendemos que a liberdade traz responsabilidade e consequências, nós precisamos, nos direcionar para cuidarmos melhor das nossas ações, para que o outro não se sinta afrontado por aquilo que eu vou dizer, por aquilo que eu vou fazer. E aí, para aqueles, às vezes, nós, vocês e eu, que ficamos pensando, eu disse no início, eu tô doido para ser livre, para ser de maior, para ter a minha liberdade, ter a minha casa. Isso é muito legal. E claro que um dia você está estudando para isso. Você está se capacitando para isso. E um dia você vai conseguir. Mas perceba
quando chegar a esse momento, a sua responsabilidade irá aumentar. Porque quanto mais a gente desenvolve, quanto mais a gente cresce, quanto mais liberdade a gente consegue, mais responsabilidade nós temos. E aí essa coisa de fazer o que quer não combina bem com os ensinamentos de Jesus. Diz assim, tem um texto, 2 textos, lá e fica aí para você pesquisar, para você ler em casa. 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 12. Diz assim, tudo me é permitido, presta atenção. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido. Você é livre, mas nem tudo convém. E continua, tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Apesar de você ter toda a liberdade de fazer, mas você não pode deixar que aquele sentimento, que aquele pensamento, muitas vezes ou algumas vezes nada bom, que não é legal, não é bacana, não deveria fazer parte de você, da sua essência, nem da minha também, mas você não deve se deixar dominar por esse sentimento. Por isso diz, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Mas tem outro também, bacana como esse. Está no mesmo livro de 1 Coríntios, carta de Paulo. Em 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 23, diz assim, ele volta a dizer a mesma frase, tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ou seja, na sua vida, você precisa crescer sobre um alicerce firme. Edificação. Como é que se constrói uma casa? Você não levanta as paredes antes do alicerce. Você precisa de uma base firme. Você precisa de algo sólido. E para isso você tem que ter uma base que está bem fincada. Precisa se furar os buracos, precisa se encher de concreto, levantar as colunas, depois levantar as paredes. É assim que funciona. Para que a casa tenha uma estrutura, para que ela aguente bem, para que seja uma casa que dure e você não corra o risco de estar dentro dessa casa e ela sofra danos e você também venha a sofrer. Isso é montar uma estrutura de casa, ou seja, edificar. A sua vida precisa ser edificada. Você precisa ter uma vida estruturada. Por isso, existem pessoas que investem em você. Por isso, seu responsável investe em você. Porque não é gasto, é investimento. Você hoje tem a oportunidade de estar estudando num colégio particular. Você tem a oportunidade, talvez, de estar fazendo um curso. Você tem a oportunidade de se empenhar o máximo que você pode. Para aprender o máximo que você pode. Porque alguém está investindo em você. Está fazendo com que seu alicerce seja fundamentado, seja profundo, para que você cresça com uma base. Para que, de acordo com que você vá caminhando, como eu disse, ano que vem ensino médio. E passa rápido, 1º, 2º, 3º ano, faculdade. E aí você vai crescendo, vai amadurecendo. Mas a base já foi fundada, já foi edificada. A base já foi lá atrás, quando os seus pais, os responsáveis, investiram na sua vida. Isso é muito bacana. Mas, além dos seus pais, existe uma outra pessoa que está muito interessada no seu crescimento, na sua edificação e que quer que você faça tudo de maneira correta. Esse alguém se chama Deus. Esse Deus que fez com que você viesse ao mundo, esse Deus que cuida dos seus pais, que cuida de você, que lhe dá saúde, que lhe dá alimento, que tem dado para você suporte, tem mantido você, esse Deus está interessadíssimo na sua felicidade. Por isso, ele te dá liberdade
mas te dá liberdade com responsabilidade. Porque é dessa forma que você vai amadurecendo, que você vai crescendo e você vai ser um homem, uma mulher do bem e, naturalmente, vai ajudar outros a amadurecer como você vai estar amadurecido e vai formar outras pessoas do bem para que as pessoas que estiverem ao seu redor possam se sentir influenciado de maneira positiva por você. E isso vai ser bacana e vai agradar muito a Deus. Tchau, tchau. Até a próxima. Valeu!